Olá, eu sou a professora Débora Martins, né? E hoje vou ministrar aí um conteúdo de ciências do sexto ano do Fundamental 2, certo? Então, hoje nós vamos aí começar a revisar os assuntos aí do segundo bimestre, certo? Vamos aí relembrar aí o conteúdo de práticas agrícolas, certo? Então, vamos lá. Então, normalmente a preocupação aí, né, com a drenagem agrícola só aparece quando o produtor, né, vê diante aí de um enorme problema, né, de encharcamento de solo devido aí a um grande acúmulo aí de chuvas, certo? Porém, o uso da drenagem agrícola é muito mais efetivo e eficiente apenas para ser usado em condições extremas. Inclusive, gente, existem muitas áreas aí do nosso país que têm, né, necessidade de drenagem, né, mas que não é feita porque a água ela não aparece aí na superfície, certo? Então, todo produtor agrícola está interessado em obter a melhor produtividade, né, com a maior qualidade possível aí de seus cultivos, certo? Então, isso significa que ele deseja plantações fortes, com frutos saudáveis, né? E em grande quantidade, aí visando aí aumentar o seu retorno financeiro, certo? Então, contudo, um dos maiores inimigos, né, contra esse objetivo é o excesso de água no solo, em terrenos sem drenagem agrícola, certo? Então, esse pode ter aí como origem aí na grande concentração de chuvas, irrigação irregular, elevado nível do lençol freático ou proximidade de grandes corpos d'água, né? Como aí os nossos rios, as lagoas aí até os oceanos, né? O excesso, né, de umidade no solo, visível na superfície ou não, causa uma série aí de problemas como aí que a gente pode citar nível do lençol freático muito alto, né, que impede o aprofundamento aí das raízes e consequentemente limita a produtividade das plantas, certo? Outro problema é o excesso de boro, né, que vem com a adubagem e irrigação, né, das plantas, mas pode ser prejudicial para algumas culturas, certo? Atolamento, né, de máquinas, né, que pode aí gerar altos custos para o agricultor, certo? E a erosão do solo, né, que além do dano físico no solo, pode carregar elementos químicos para os rios e lagos, certo? Também temos aí o aumento de algumas doenças aí nas plantas, né? O excesso de umidade favorece o aparecimento aí de diversas doenças, né? Principalmente aí as causadas por fungos, certo? Então, além disso, em regiões com alta incidência dos raios solares, se o produtor esperar que esse excesso de água seja eliminado naturalmente, o solo ele poderá ser prejudicado pelo aumento aí da salinidade, né? Salinidade é o aumento dos sais minerais, gente, certo? Então, ó, através da evaporação da água, altos índices de sais são depositados aí no solo, o que atrapalha o desenvolvimento aí das plantas e a capacidade delas de absorverem o que? Umidade, certo? Já em terrenos aí com drenagem agrícola efetiva,
né, o excesso de água é rapidamente eliminado, é muito eliminado rápido, o que evita aí esse tipo de problema, certo? Então, como resolver o problema, né, esses tipos de problema, todos esses problemas? Então, para resolver os problemas, né, do excesso de umidade no solo ou o solo encharcado, primeiro precisa identificar a área com esse problema, certo? Então, mas como verificar se a área tem problemas, né, relacionados ao excesso de umidade, né, ou a falta de drenagem, né? Como é que isso acontece? Como é que faz? Uma das maneiras, né, é analisar o solo em pontos diferentes, né, e verificar e comparar a profundidade da área mais úmida, né, que é a linha d'água, chamada de linha d'água ali do terreno, certo? Então, dependendo da cultura produzida, é possível verificar aí também pela diferença na altura das plantas, né? Porque se estiver sobre um terreno aí mais aí encharcado, acaba aí crescendo menos, né? E muitas vezes nem vingando, ela nem vinga a plantinha. Então, em muitos casos, muitos produtores acabam apenas tratando a doença, né, nas plantas, mas não a causa relacionada ao excesso de umidade, certo? Então, a drenagem agrícola efetiva é a que corrige o problema do excesso de umidade. Ela não seca, né, a terra como alguns pensam, se confundem, porque os tubos só funcionam quando há aí o excesso de água, certo? Então, são produzidos tubos para drenagem, para aí haver instalações de drenos aí subterrâneos, certo? Então, também, né, é recomendado aí o uso de trincheiras drenantes, né, que são valas abertas, né, apenas aí na região final da área mais baixa de destino aí dos tubos de drenagem, certo? Então, fazendo assim, quando há chuvas mais fortes, né, e concentradas, esse dreno superficial ajuda na drenagem mais rápida para absorver o quê? O excesso de água até que a terra absorva e os drenos subterrâneos, né, passem a funcionar, certo? Então, tem vantagens? Tem vantagens da drenagem agrícola, tem vantagens. Então, por isso é essencial o uso de drenagem agrícola, né, subterrânea adequada em qualquer plantação, quer seja em região árida ou úmida, certo? A drenagem, né, agrícola deve ser feita aí levando em consideração as condições do solo, do clima e do tipo de plantio, sendo que as principais vantagens são, vamos lá, eliminação do excesso de sais, né? Aumentando aí a capacidade do solo, certo? Controle aí do nível dos lençóis freáticos, né? O que permite aí o aprofundamento das raízes e maior produtividade do plantio, certo? Evitar a erosão do solo, né? Filtrando água e carregando ela pura aí, sem os elementos químicos, né? Para os rios e lagos, certo? Alta durabilidade, né? Os tubos para drenagem podem permanecer por muitos anos no terreno, certo? Sem haver necessidade aí de troca, correto? Então, também tem um aumento de produtividade, né? Então, com o aprofundamento aí das raízes, né, das plantas, né, as plantas acabam produzindo mais. Então, o aumento varia conforme o quê? A cultura e região, mas já tivemos casos em que houve, né, aqui, né,
40% aí de colheita de soja, relatos, né, com aumentos aí no cultivo maiores de milho, né, aqui no nosso Brasil, na nossa região aqui no nosso país, certo? Então, né, essas práticas agrícolas, elas são importantes, né, tanto para evitar a erosão do solo, a danificação do solo, quanto para o quê? Para os agricultores, né, para as pessoas que vivem disso, certo? Então, esse conteúdo, ele tá aqui na página 208, né, que é o primeiro capítulo do módulo 2, né? Nós estamos fazendo um pequeno resumo, uma revisão, certo? Então, as práticas agrícolas, né, inclui o que? A drenagem, a aração, né? Nós sabemos aqui na página 212, que a gente já estudou, que a aração, né, nada mais é do que o quê? Máquina vem, né? Tem o solo, a superfície do solo é compactada, certo? E para descompactar esse solo, é necessário fazer o que? Uma aração, uma reviravolta nesse solo, para poder haver o plantio, certo? Depois vem a adubação. A adubação, nós sabemos que se pode fazer de várias formas, né? A adubação a gente pode fazer aí com restos de verduras, com algumas substâncias orgânicas, com algumas substâncias químicas, certo? Então, a adubação, ela é muito importante aí nas práticas agrícolas, certo? Outra prática agrícola que é muito realizada é a irrigação, certo? Então, tem vários tipos de irrigação. Irrigação é o quê? Olha o que ele fala na página 215. Né? Alguns solos apresentam quantidade de água insuficiente para o desenvolvimento adequado da maioria das espécies das plantas, certo? No entanto, existem técnicas que fornecem água ao solo e permitem o desenvolvimento dos vegetais. Essas técnicas são conhecidas como irrigação. Então, quando aquele solo ele está necessitando aí de água, quando ele não tem água, o quê? Suficiente para desenvolvimento das plantas. O que as pessoas fazem? O que os agricultores fazem? Eles regam as plantas, certo? Eles regam as plantas. Mas o termo técnico usado nas práticas agrícolas é irrigação, certo? É irrigação, correto? Então, ele até cita aqui, né? Tem três figurinhas citando aqui 3 técnicas aqui, tipos de irrigação, que ele fala assim: na irrigação por gotejamento, né? A água é conduzida através de tubos e aplicada diretamente sobre a região das raízes, certo? Então, esse tipo de técnica é utilizado em cultivo de algodão, tomate, maracujá, entre outras culturas, né? Então, temos aí a irrigação, né, por meio de gotejamento, certo? A segunda, né, por aspersão, né, que consiste aí no lançamento de jatos de água que caem sobre os vegetais, simulando uma chuva. Esse sistema de irrigação pode ser utilizado para irrigar a maioria dos vegetais, certo? Então, aqui tem aqui a mangueirinha, e essa mangueirinha, ela roda, e quando ela roda, sai jatos de água, certo? Fazendo aí o que? A irrigação no solo, certo? E o terceiro é a irrigação por inundação, né? Que é um sistema simples em que a água é aplicada por meio de bacias ou faixas construídas no solo, certo? Esse tipo de irrigação é mais utilizado no cultivo de arroz e pode ser aplicado em algodão, feijão, milho, entre outras culturas. Então, esse sistema por inundação, eles enchem de água aqui, ó.
eles enchem de água aqui, né, o ambiente pelo qual eles estão cultivando aquele determinado vegetal, aquela determinada planta, certo? Então, frente a esse resumo que nós fizemos aqui dessa primeira parte da nossa revisão dos conteúdos do segundo bimestre, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um resumo de 15 linhas, certo? Do capítulo 3, da página 208 a 215, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!